Bom, então, senhores, é o seguinte, olha, entra lá na nossa hashtag para participar do programa e eu quero saber o seguinte, como é que o Cruzeiro consegue conquistar tantos títulos? Dá só uma olhada nesse recorde que a gente fez. Primeiro, até o ano 2000, até 1999, os clubes que conquistaram títulos nacionais e depois de 2000 para cá. Então, professor, até 99, o Cruzeiro tinha 3 títulos nacionais. Certo, que eram todos Taça Brasil ou Copa do Brasil, né? Eram os torneios eliminatórios. O Cruzeiro foi o último grande a ganhar o brasileiro na versão 71 para cá ou 67 para cá, 71. Sei. E aí, depois de 2000 para cá, ele passou todo mundo. Olha lá, ó, de 2000 para cá, ele é o clube que conquistou mais títulos nacionais, tem 7. Então, desde aquela Copa do Brasil de 2000 até a Copa do Brasil de ontem. Então, são 7 títulos nacionais, com título de campeonato brasileiro e tudo mais. Interessante que ele superou o próprio Corinthians, né? Justamente o adversário de ontem, né? É verdade. Os dois tinham 6 títulos. É. Na verdade, ontem era um jogo bem interessante que até o José Renato Ambrosio tinha colocado que era uma espécie de recopa, né? Porque era o campeão da Copa do Brasil contra o atual campeão brasileiro. E aí era uma inversão nos números, porque eram 4 edições da Copa do Brasil Cruzeiro, mais 2 brasileiros. E o Corinthians, no mesmo período, de 2000 para cá, 4 brasileiros, 2 edições da Copa do Brasil. E aí o título de ontem não só deixa o Cruzeiro como o maior campeão da Copa do Brasil, mas com essa hegemonia aí nesse milênio. Nesse recorte é quem tem o maior número de títulos. Você sabe que eu fui lá para Belo Horizonte hoje, viu, Ari? Ah, é? Fui virtualmente para Belo Horizonte. E aí eu ouvi o seguinte do povo que está lá. Pode colocar aí a boca do povo. O Cruzeiro desviou o eixo, ai. O Cruzeiro, ano passado, ganhou a Copa do Brasil, eliminando São Paulo, Lá atrás. Palmeiras e Flamengo. 3 grandes times do Brasil. E esse ano o Cruzeiro elimina o Santos, Sim. o Palmeiras e o Corinthians e ganha o título dentro de Itaquera. Né? Então, assim, E antes o Atlético Paranaense também. Antes né? o Atlético Paranaense nas oitavas, naquele jogo que foi antes da Copa do Mundo e depois a volta logo Na depois da segunda-feira, Copa logo do depois. Mundo. Segunda-feira, um negócio meio absurdo. Mas eu vi até gente falando assim que é pouco para o investimento do Cruzeiro. Né? Falando que ganhar uma Copa do Brasil é pouco para o investimento de 80 milhões que o Cruzeiro tem. Eu acho que tem que ser extremamente valorizado esse título do Cruzeiro pela campanha, tanto do ano passado quanto desse ano, pelas grandes equipes que o Cruzeiro passou. Né? Não é fácil ganhar a Copa do Brasil, é um torneio mata-mata que qualquer coisa que dê errado no caminho te elimina. Né? Qualquer erro de arbitragem, qualquer erro de jogador, qualquer bola que desvie, te elimina. Né? Como foi o gol contra o Atlético Paranaense no chute do Henrique, que bate na cabeça do jogador do Atlético Paranaense e entra. Então, assim, tem muita coisa que pode dar errado no meio do caminho para você perder um título desse. Né? E ganhar 2 vezes, então, tem que ser extremamente valorizado. 2 vezes seguidas, né? Tem que ser extremamente valorizado. Então, assim, o calendário brasileiro não deixa você disputar em alto nível todas essas competições. Né? A gente teve uma final de Copa do Brasil em data FIFA. Sim. O Arrascaeta teve que pegar um avião do Japão para poder jogar 20 minutos e ser decisivo ontem. Né? Então, assim, tem que ser muito valorizado esse título do Cruzeiro dentro da Arena Corinthians, principalmente. A Copa do Brasil tem 29 anos, né? E 30 disputas, porque, claro, no ano 0 você já tem a Copa 1. Né? Antes de fazer um ano já tem uma Copa. Então essa é a 30ª Copa do Brasil. Nunca, ninguém, em tempo algum, nunca antes na história desse país, algum clube tinha sido bicampeão seguido da Copa do Brasil em 30 anos. E mais, o Cruzeiro ganha esse bi na nova concepção da Copa do Brasil, que é a Copa do Brasil do segundo semestre. Junto com o Libertadores de segundo semestre e junto com o Brasileiro. Então tem muito planejamento, sim. Agora, isso que você está falando do Valores, você sabe que Valores aqui são com o Nicola, logo ele vai dar uma pitada sobre isso, mas é o efeito colateral disso. Né? É tanto título nacional que agora os olhos se voltam, aliás, já estavam voltados nesse ano, para o título internacional, no caso, o título da Libertadores. O Cruzeiro já tem as suas Libertadores, mas agora, satisfeito no âmbito nacional, começa-se a se procurar outros horizontes. E esses horizontes são, sim, a Libertadores. Outra coisa importante do título de ontem
é a garantia do Cruzeiro na próxima Libertadores. Porque via Campeonato Brasileiro a coisa ia ficar complicada. E a garantia é que você entra na Copa do Brasil só mais pra frente também. Também, é um né? refresco. É. Então, todos esses fatores e entrada na Libertadores como campeão da Copa do Brasil, ele não precisa disputar seletivo, que é o que atrapalha o começo do calendário do ano seguinte. Agora, você falou do caso Arrascaeta, infelizmente, no ano que vem, já é certo igual, que mesma final coisa. de Copa do Brasil vai Tudo igual bater de com novo. data FIFA. Como é uma pode? burrice, né? É Como o país pode? da burrice esse aqui, né? Pois é. Agora, É o produto, e é o produto deles, né? É o produto que a CBF tá fazendo campanha no Twitter. Sim, exato. Fazendo um estardalhaço. Não, é tudo, a gente falou ontem, toda a embalagem, ela melhorou muito e é muito bonita. a festa de abertura, A todo o festa, evento todo que o era. evento. Dida ontem, aquela ideia do Isso. Dida com a taça. Sensacional. Eu me senti na Europa. Agora, só é importante lembrar que é legal se todas as maiores estrelas estiverem em campo. Sim. Seria legal se o Arrascaeta estivesse desde o começo do jogo em campo. Né? E outros também, né? Agora, professor e amigos, existem títulos que são muito comemorados e é claro, merecidamente, né, no momento, mas eu acho que com o passar do tempo eles vão ganhando ainda mais importância. Né? É aquela questão do aos poucos a ficha vai caindo. Né? Eu acho que o que aconteceu ontem para o torcedor do Cruzeiro, eu acho que vai ser assim. Eu acho que com o passar do tempo esse título vai se tornar ainda mais importante, porque vai ser muito difícil outras equipes ganharem um título tão importante dentro da Arena Corinthians, contra o Corinthians em Itaquera. O Corinthians é muito grande. A torcida do Corinthians é uma coisa maluca, né? Ontem, assim, você vê de fora, né? E assim, por mais que eu seja cruzeirense, e assim, tem uma brincadeira muito grande por tudo isso também, né? Do meu jeito de ser também, né? Então, assim, você consegue analisar, estando dentro do estádio, de outra forma, né? Obviamente eu sou cruzeirense, mas obviamente também eu sou jornalista e tenho um olhar crítico em relação às coisas. Né? Então, assim, a minha paixão como torcedor é totalmente diferente da paixão do torcedor do Cruzeiro que estava ali. Então, você consegue analisar e ver o estádio e observar as coisas de uma outra forma. A torcida do Corinthians é um negócio de arrepiar. E eu estou falando isso desde o momento que eu saí da minha casa, né? Porque eu parei meu carro no terminal da Barra Funda e fui de metrô para Itaquera. E peguei o metrô com a torcida do Corinthians. E fiquei meio comedinho também, porque me reconheceram dentro do metrô. Eu virei o cara, eu virei o cara da ESPN dentro do metrô. Né? E assim, obviamente foram muito cordiais, não teve nenhum tipo de problema. Ele te viu no O metrô. rapaz virou pra mim assim, você não vai torcer pra nós, não, né? Eu falei, não, cara, eu não vou torcer pra você. Mas você falou o quê? Tô indo trabalhar? Não, falei nada, falei que eu tava indo torcer. Eu, ali, Neutro, né? Ficou Ele uma... te viu no metrô e perguntou, Ficou- você não está a guiar? Ele falou, não, estou no metrô. Ficou aquela coisa, então assim, isso que o Ortega tá falando, realmente é muito, muito de se valorizar, porque o estádio tava uma loucura corintiana, a torcida do Corinthians estava muito, muito, muito bonita. A torcida sabia E que o time do título Cori- passava por e o ti- ela. E o time do não é? Corinthians, apesar de ser um time tecnicamente ruim, a camisa pesa demais de uma final. Pô. Né? Então, assim, o que o Ortega estava falando depois do jogo, a gente estava conversando, a gente voltou junto do estádio. Se o VAR não anula o gol do Pedrinho, era bem possível que o Corinthians fosse campeão. Eu me arrisco a dizer que se o gol é confirmado, eu acho que o Corinthians era campeão. Ô, Bruno, Acho que isso mudou um pouco a história. Vamos falar bastante aí Eu também queria nessa só- questão do eu VAR. queria só Fala, falar Nicolau. sobre- Você consegue explicar essa por que o história do Cruzeiro tem eixo, tanto então. título? Porque Porque os mineiros ficam doidos com essa história do eixo, né? a comparação com o que arrecadam os grandes de São Paulo e Rio faz com que esse número de títulos do Cruzeiro, essa hegemonia do Cruzeiro, seja de difícil explicação. Estava pegando alguns números. A cota de TV do Cruzeiro para o brasileiro desse ano é de 60 milhões de reais. 60. Corinthians e Flamengo pegam 170 milhões. Você tá A brincando. gente está falando de quase 3 vezes mais. 60 para o Cruzeiro, 170 para Flamengo e Corinthians. Tá? Campeonato Mineiro, a cota de participação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, 12 milhões de reais. Os paulistas, cada um dos paulistas, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, cada um pega 20 milhões de reais. Já são mais 8 milhões de diferença na cota do estadual, cota de transmissão do campeonato. Patrocínio. O Cruzeiro fechou para essa temporada um patrocínio com a Caixa de 10 milhões de reais.
O Palmeiras pega com os patrocínios. O Palmeiras talvez seja alguém fora da realidade, mas o Palmeiras pega 100 milhões de reais com seus patrocínios da Crefisa. Mas vamos trabalhar com o Corinthians. O Corinthians pegava até outro dia 30 milhões com a Caixa. Discutiu-se uma renovação de 24, o Corinthians não entendeu que 24 era pouco e não fechou com a Caixa. Mas o Cruzeiro fechou por 10. Essa diferença vai aumentar, né? Desculpa, Nicola, porque Corinthians e Flamengo vão negociar as placas agora também de patrocínio do estádio, né? Individualmente, né? E o Cruzeiro ficou no grupo que vai negociar com o conjunto. Então isso vai dar uma diferença ainda maior também. Tem mais esse ponto. 10 milhões, Bruno, podendo chegar a 16 milhões e 800 mil de acordo com conquistas. Então a gente está falando de realidades, só para fazer uma conta rápida, 170, 200, 220 milhões, mais ou menos, é quanto é capaz de arrecadar um Corinthians da vida. Quanto a mais? 220 o Corinthians contra 82 do Cruzeiro. E isso aí é importante, Nicola. Sabe por quê? Porque não desculpa, mas argumento ontem também do Jair e até do Andrés foi muito no sentido de caramba, eles investiram mais. Folha salarial 3, 4 vezes Se eles maior. investiram mais e vocês investiram menos, é por incompetência administrativa. Para trazer um pouco dos números atuais dos O Corinthians mandou tanta gente embora. O Cruzeiro investiu. Mas é o passivo. O Cruzeiro investiu algo em torno de 65 milhões de reais em reforços para essa temporada. O investimento do Corinthians foi bem menor, embora agora na metade do ano tenha gastado 4 milhões de euros. Qual que é o peso do Fred que não jogou nessa conta? Então, o Fred ganha 1 milhão de reais por mês. Embora bem, mas o Cruzeiro ainda não tenha pago os 10 milhões de reais. Agora paga, ganhou Atlético. quanto ganhamos na Copa do Brasil? Agora É, entrega lá. 50. Entrega. Mas a questão mas é... essa grana é importante faz também o para o Cruzeiro teste, fechar a conta. Porque assim, essa realidade é desse ano. Talvez não fosse tão evidente no início dos anos, na década passada. Mas já existia uma diferença. E o Cruzeiro tem sido capaz de ser hegemônico ou ser o maior campeão, mesmo com essa disparidade financeira. Eu só não acho, apesar de fazer toda essa ressalva e de o que só valoriza ainda mais o título do Cruzeiro desse ano, eu só não acho que o modelo adotado pela diretoria do Cruzeiro para esse ano é um modelo com o qual eu gostaria se eu fosse torcedor do Cruzeiro. É óbvio que eu teria festejado, óbvio que eu provavelmente hoje estaria sem voz, afinal de contas não sou muito habituado a festejar título e tal, principalmente de Copa do Brasil, primeira divisão, não sei o que é. Mas certamente eu teria festejado demais. Mas eu olharia com desconfianças, porque a diretoria do Cruzeiro investiu um dinheiro que não tinha. Então, aí eu concordo que se não ganha o título, aí pesaria. seria desesperador. Então, porque assim, a gente bateu muito na tecla do que seria do Cruzeiro em relação ao Mano Menezes se não conquistasse o título. O exemplo não vale só para o Mano Menezes. O exemplo valia para as apostas da diretoria. Uma das primeiras providências da nova gestão do Cruzeiro, Bruno, foi recorrer ao Banco BMG no começo do ano, janeiro, fevereiro, para pegar 50 milhões de reais. Aí você fala, bom, isso é tudo para pagar passivo. Nem tudo. Uma parte, de fato, foi para pagar salários atrasados da antiga gestão. Outra parte foi para reforçar o elenco e ir em busca desses 65 milhões de reais investidos. Então, o Cruzeiro fez apostas muito altas, que eu acho que dentro dessa nova realidade do futebol, em que você não dá mais para fingir que você paga e os caras fingem que jogam, eu acho que isso não existe, eu acho que o Cruzeiro apostou muito alto. Acabou sendo recompensado, em parte, com o título da Copa do Brasil. Mas não é um modelo de gestão que eu adotaria se eu fosse dirigente. Tem muita mensagem aqui. Arriscadíssimo. É arriscado. Mas o professor, e aí a gente vai falar bastante dessa sequência do Cruzeiro agora, até pensando também nessa questão de títulos internacionais. Mas o que o pessoal está comentando aqui, ó, tem mensagem aqui da Cati, tem da Morganinha, mandou aqui, ó. Ficou escancarado mais uma vez para o Brasil inteiro ver que a arbitragem é péssima. E aí não tem jeito, vamos ter que chamar isso aqui, ó. Pode chamar aí.